capítulo de Lucas, capítulo 24. A Bíblia fala assim o título: a ressurreição de Jesus. Diga glória a Deus. E o versículo 1 fala assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que igreja? O que vive? Diga glória a Deus. Você vê Marta, Maria, ela foi ao sepulcro, até levando os aromas, a essência, para lhe derramar sobre o sepulcro de Jesus, o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas perceberam que o corpo de Jesus não estava mais lá. E elas começaram: meu Deus, o que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus. E os anjos, 2 anjos apareceram ali e falou: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está aqui, igreja? Vivo. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo? Diga glória a Deus. Assim também hoje tem muitas pessoas que estão buscando Jesus entre os mortos. Ela tem buscado Jesus que está lá na cruz, assim, já viu aquele Jesus? Todo ferido, todo sangrentado. Aquele Jesus que está ali: oh vida, oh tristeza. Ela tem buscado aquele Jesus que é de pau, de gesso, de madeira, de pedra, de barro, de vela, e buscado entre os mortos aquele que está o que, igreja? Que está vivo. E você sabe que a partir do momento que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida no Jesus que estava morto, mas ele ressuscitou, então a nossa vida também ressuscita. Diga glória a Deus. Mas quando nós insistimos a crer e confiar e ter fé no Jesus que está morto, a nossa vida continua, que igreja? Morta. Porque o morto, ele não tem nada para dar para ninguém. O morto está morto. A única coisa que o morto pode compartilhar com alguém é a morte. Ou estou errado? Mas aquele que morreu e aquele que ressuscitou e está vivo, ele pode ressuscitar também e fazer a vida daquele que crê nele viver. Diga glória a Deus. Jesus falou para aquelas mulheres: por que você está buscando entre os mortos aquele que está vivo? E muitas pessoas estão buscando entre os mortos aquele que está vivo. O nosso Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive em corpo de glória. Diga glória a Deus. E poder. Continuando o texto, aí no versículo 6 diz assim a palavra: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia, e quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando no túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana
e Maria, mãe de Tiago, e também os demais que estavam com ela, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras que lhes pareciam como delírio, e tem alguns ainda que não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu senão lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia, igreja, acontecido. Quer dizer, mesmo aquelas mulheres falando para todos que Jesus tinha ressuscitado, ainda havia pessoas que criam em Jesus que estava igreja? Que estava morto. Ainda acreditava. Pedro olhou assim e falou assim: não é possível. Não, eu vou correr lá. E Pedro saiu correndo, foi lá no sepulcro. Quando ele chegou no sepulcro e ele olhou, ele viu que o corpo de Jesus não estava mais lá. Apenas estava o lençol que Jesus estava coberto, e ele viu que tudo estava vazio. Diga glória a Deus. E Pedro creu, ficou maravilhado. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que tinha alguns aqui que não acreditavam, que continua crendo em Jesus, que estava o quê? Que estava o quê, igreja? Morto. Eu pergunto para a senhora, para o senhor: e com Jesus que você tem crido? Porque a nossa vida, ela reflete no Deus que nós cremos. Se você tem colocado a sua confiança, se você tem colocado a sua fé em um Deus que está morto, é natural da vida da pessoa continuar o que, igreja? Morta, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Mas se você tem crido num Deus que está vivo, então ainda que a sua vida esteja morta, a sua vida vai ressuscitar. Diga glória a Deus. Em todos os aspectos e em todos os sentidos. Glória a Deus. Vamos continuar o texto, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, assentada a 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Por exemplo, cadê os obreiros aqui? Cadê o obreiro Luiz? Cadê o outro obreiro? Cadê? Vem cá, obreiro, corre aqui. Ó, é mais ou menos assim, eu vou te explicar aqui, ó. Fica os dois aí. Só que vocês vão vir devagarzinho, eu tenho que ficar pregando para vocês virem. Escuta o que eu estou falando aqui, ó. Aí vocês vêm, sobe aqui no altar, vai lá e volta, vem aqui no altar. Mas vem conversando com o outro. Olha lá, vamos lá. Isso. Olha lá, olha lá. Os dois vinham conversando rumo àquela cidade. Só que eles vinham falando o quê? Ei, você lembra? Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Olha, já faz 3 dias e não ressuscitou ainda. Será que ele não vai ressuscitar? Vai lá, continua conversando aí, devagarzinho. Ó, não é isso que está escrito aí? Para um pouquinho aí agora. Diz assim, ó: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, quer dizer, da morte, da crucificação de Jesus, e já eram 3 dias porque Jesus não ressuscitou. Era isso que eles falavam um com o outro. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com quem, igreja? Então está lá, eles estão lá conversando. Começa a conversar: Jesus morreu, já faz 3 dias não ressuscitou. Vamos devagarzinho, bem devagarzinho, vai lá. Aí de repente quem se aproxima deles? Quem está lá com eles? Olha aqui, ó. Opa, tudo bem? Só que eles, aí um olhou para o outro e falou assim: quem é esse homem aí? Você conhece ele? Não conhece não? Aí Jesus continuou, eles não sabiam que era Jesus. Até então na cabeça deles Jesus estava o que, igreja? E já fazia 3 dias Jesus ainda não tinha o que para eles? E eles estavam perguntando: por que Jesus está morto ainda? Por que até então ele não ressuscitou? Ué, o que aconteceu? Por que Jesus ainda não ressuscitou? E eles estavam ali comentando com o outro, conversando. E Jesus andando com eles, eles continuaram conversando e Jesus estava com eles. Quem? Aí Jesus olhou para eles, ó. Olha o que Jesus falou aí, ó. Vamos lá.
Aí no versículo 16 fala assim, tem um detalhe aqui, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer quem é a igreja. Você está vendo? Os olhos dele estavam quem, igreja? Eles estavam cegos. Não que eles eram cegos, mas os olhos deles estavam cegos espiritual. Quando a gente está cego espiritualmente falando, nós não conseguimos ver Jesus na nossa vida. Quando nós não estamos bem com Deus, estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos ver que o nosso Jesus está vivo, que o nosso Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que eles estavam ali, Jesus estava com eles, mas eles estavam impedidos por causa da cegueira espiritual, quer dizer, da incredulidade de reconhecer quem é a igreja de Jesus. Porque no coração deles, eles estavam reclamando, estavam murmurando, estavam criticando, eles estavam falando, já tem 3 dias, e Jesus ainda não ressuscitou, como que pode coisa dessa? É mais ou menos aquilo que nós falamos sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira? A pessoa deve fazer uma oração da fé, a pessoa fica fazendo o quê? Murmurando, reclamando diante da situação. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que Jesus estava ali do lado deles, mas eles não conseguiam enxergar quem? A Jesus. Assim também tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que Jesus está na vida dela, Jesus está na casa dela, Jesus está na saúde dela, Jesus está no casamento dela, Jesus está na vida financeira dela, na vida espiritual dela, mas por causa de uma cegueira espiritual, ela não consegue ver quem é a igreja, Jesus. Muitas das vezes Jesus está bem ali pertinho dela, bem juntinho com ela, e ela fica falando: Jesus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor não é comigo? A Bíblia diz que eles caminhavam e iam reclamando, murmurando, e Jesus ali o quê? Olhando para eles, ouvindo o comentário deles. Aí teve uma hora que um começou a falar assim com o outro. Olha, e eles começaram a ficar tristes, feridos, magoados. Aí Jesus olhou para ele e falou assim para eles. Olha o que Jesus falou, versículo 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhos? E eles o quê? Pararam entristecidos. Você está vendo? Aí Jesus parou assim para eles e falou assim: peraí, o que está acontecendo com vocês? Que vocês aí estão semblante entristecidos? Mas o que está acontecendo com vocês? Que vocês estão aí falando, murmurando, reclamando. O que está acontecendo? Eles não sabiam quem estava lendo aqui. Olha o versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas. Quem vai ser o Cleopas aí, gente? Vai ser o Cleopas ali. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, falando para Jesus, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Você está vendo? Aí um deles olhou para Jesus e falou assim para Jesus: espera aí, você é o único que não está sabendo o que aconteceu? O que fizeram com Jesus? Ué, você não está sabendo do acontecido? Pode ir lá, talvez, Deus abençoe. Aí eles olharam e perguntou para Jesus: ué, você não está sabendo? Aí Jesus continua no versículo 19, olha o versículo 19, olha o versículo 20, né? Aliás, 19. E ele lhe perguntou, Jesus falou para eles: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como principais sacerdote, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse
que ele que havia de quê? Redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucedeu. Em outras palavras, já é o terceiro dia e Jesus ainda não quer, igreja. Ele continua morto. Diz que Jesus olhou para aqueles dois homens depois que eles falaram tudo isso. Olha o que Jesus falou para ele no versículo 25. Então lhe disse Jesus, ainda Jesus não tinha falado que ele era quem? Mas Jesus ficou revoltado. Olha o que Jesus falou para ele, ó, versículo 25. Então lhe disse Jesus, ó, o que, igreja? Peraí, repete aí mais forte aí. Ó, né? Quem sabe o que significa a palavra Nessus? Você sabe o que significa? Aliás, tem muito significado. Alguém pode dar um exemplo aí? Alguém pode falar? Hã? Como que é? Isso, sem sabedoria, sem conhecimento. Fala aí, vamos falando. Fala, igreja. Sem fé. Vai lá. Incrédulo. Vai falando, tem mais significado. Fala aí. Hã? Solta, igreja. Fala. Eu peguei aqui no dicionário português algum significado da palavra nessa. Diz assim, ó: quem não possui conhecimentos, não está escrito na Bíblia, é lá no dicionário. Quem não possui conhecimentos ou capacidades, ou sentido, ou coerência. Em outras palavras, uma pessoa fraca. Amém, igreja? Aí diz aqui, Jesus olhou para eles. Em outras palavras, se fossem os dias de hoje, se fossem os dias de hoje, eu vou trocar a palavra nessa aqui. Ele tinha falado assim: então Jesus lhe disse, orelhinha. Diga glória a Deus. Em outras palavras, Jesus tinha olhado para aqueles dois homens e falou assim, ó, orelhinha. E vai batido assim no rosto deles assim, ó, desperta tu que dorme. Orelhinha, diga glória a Deus. Vocês dois são dois do quê? Orelhinha. Vocês dois são dois o quê? Orelhinha. Aí ele continua falando assim no versículo 25. Então lhe disse o Senhor Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas o quê? Disseram. Então Jesus olhou para aqueles homens e falou assim: o coração de vocês é muito tardo, a sua fé é muito lenta, muito lenta. Aliás, o seu coração é incrédulo. Porque se Jesus falou, os profetas, os homens de Deus profetizaram que Jesus não estava morto no terceiro dia e ele iria ressuscitar. Então Jesus estava o que, igreja? Vivo, diga glória a Deus. Jesus estava o que, igreja? Vivo. Ele não estava morto, diga glória a Deus. Mas incredulidade quer dizer a cegueira espiritual, a cegueira, a venda nos olhos é tão grande que muitas das vezes, quando a pessoa não está bem com Deus, ela prefere dar ouvido ao diabo, ela prefere dar ouvido às fofocas, ela prefere dar ouvido às pessoas que não vão para frente e que não deixam ninguém ir para frente, ela prefere dar ouvido ao derrotado, ao fracassado, do que dar ouvido à palavra de quem, igreja? De Deus. É desse jeito, igreja. Ela prefere dar ouvido a todo mundo lá fora e despreza a palavra de quem? De Deus. E despreza a palavra de Deus. Mas quando a pessoa tem visão espiritual, ela tem olhos espiritual, então ela não fica olhando para homem, ela não fica olhando para defeito de ninguém, ela não quer saber do derrotado, do fracassado, ela não quer saber de mentira, de fofoca, de disse não me disse, ela não quer saber do diabo derrotado, ela quer saber de quem, igreja? De Deus. Ela está ligada com quem? Com Deus. Ela está ligada com Deus. Só isso, acabou. A Bíblia diz que Jesus repreendeu aqueles homens. Jesus falou para eles assim: seu coração é lento, a sua fé é lenta para crer, para acreditar. Sabe o que está acontecendo? Quanto mais você crê no Jesus que está morto,
mas você está deixando de viver, desfrutar e de receber o que eu tenho em vida para dar para você. Diga glória a Deus. E assim tem muitas pessoas, e quando ela tem tirado a fé do Jesus que está vivo, insistido em crer no Jesus morto, ela tem perdido oportunidades na vida dela. Se fosse eu visse aquele homem ali e falava assim, eu já ia falar assim, é Jesus? É Jesus? E abraçava Jesus, queria saber. Diga glória a Deus. O Senhor ressuscitou, Jesus, vem cá. Ia dar um abraço, agarrava Jesus. Que eu ia perder tempo, ficar ali murmurando, reclamando. Jesus puxou a orelha deles, Mas só que a gente entende, né, que o problema não estava com eles. O problema estava na sua o que, igreja? Na sua cegueira espiritual. E é isso que nós temos que orar e pedir para Deus. Meu Deus, não deixa eu me tornar cego espiritual. A Bíblia diz que nós temos que orar e temos que fazer o que? Vigiar. Eu pergunto, uma pessoa ficar orando só de olho fechado, resolve alguma coisa? Ela tem que orar com os olhos abertos, vigilante. Orar, vigiar e orar. Vigiar e orar. Aí se a pessoa está cego, ela só consegue fazer o quê? Mas ela não vai conseguir vigiar, porque ela está cega. E quando a cegueira atinge o coração, a pessoa morre completamente. Continuando aí o texto para a gente encerrar a palavra, no versículo 26 diz assim: porventura não convém, Jesus continuou falando, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrido por todos os profetas, que impunham-lhe que ao seu respeito constava em todas as escrituras, que ele tinha que fazer o quê? Morrer, ser crucificado e ressuscitar. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe ele a menção de passar adiante, mas eles os contrajeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com quem? Com ele. E mesmo diante da palavra que Jesus falou, eles não perceberam que quem estava ali era quem, igreja? Era quem, igreja? Eita, como que a cegueira era. A cegueira afasta a pessoa de quem, gente? De Deus. E a pessoa fica cada vez mais distante de Deus. Você está vendo como que é a cegueira? A Bíblia diz que Jesus aceitou o convite deles, entrou na casa deles, sentou na mesa com eles, e aí no versículo 30 diz assim, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, Jesus o pão, o abençoou, e tendo partido lhe deu. Então fez o que, igreja? Se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Diga glória a Deus. Quer dizer, foi necessário eles sentarem na mesa, participar do pão com Jesus, para que os seus olhos fossem o que, igreja? Abertos. Porque o coração deles era o que, igreja? E a oração que eu gostaria de fazer é essa, para que Jesus ele venha nessa noite abrir os nossos olhos, para que a gente possamos não viver a cegueira espiritual jamais. Porque quando nós vamos se tornando cego, a cegueira nunca vem de uma hora para outra. Ela vai começando, vai embaçando as vistas, quando pensa que não, a pessoa começa a enxergar de um olho só, porque senão ela perde a visão todinha. Então a pessoa, quando sente o primeiro sintoma, ela tem condições de correr e se consertar e se corrigir antes que perca toda a sua visão. Então eu gostaria de convidar a senhora e o senhor para participar da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Os obreiros fiquem sentados, por favor, não antes no salão. E eu gostaria que você, nessa oração que nós vamos fazer agora, você falasse para Jesus: Senhor, abre os meus olhos. Eu jamais
exame espiritual da minha vida, porque se um dia eu me tornar cego, eu nunca mais vou conseguir ver o Senhor na minha vida. E lá fora tem muitas pessoas cegas. Hoje mesmo nós estávamos falando de Jesus para algumas pessoas, e tem pessoas que pegavam papel assim, o convite e rasgavam. Eu ir para a igreja? Vou nada. A cegueira é tão grande que a primeira coisa que ela fala é: vou levar dinheiro para pastor. Nada. Quer dizer, quando a pessoa está cega, ela só pensa isso: vou levar dinheiro para pastor, como se o dinheiro dela fosse para o pastor. Não, tadinho do pastor. Ai do pastor se tocar naquilo que é de Deus. Amém, igreja? Ai do pastor. Ai. Quer dizer, ela começa a ver defeito, começa a ver coisa errada. Eu não gosto de trabalhar aqui com pastor não, o gravata dele é muito vermelho. Começa a ver um monte de coisinha. Aquela pessoa lá que não fala bom dia para mim. Mas o problema não é isso, o problema é o que, igreja? A cegueira espiritual. Aí eu falei aqui para os que estavam evangelizando: olha, pede para Jesus enviar anjos. Fala: Senhor, abra os olhos dessa pessoa para que ela veja quem? Jesus. Aí alguns estavam evangelizando e falaram para mim: pastor, quando eu fui evangelizar para a pessoa olhou nos meus olhos e começou a chorar, encheu os olhos de lágrima, porque quando ela olhou para a senhora ela viu quem? Os olhos dela fez o quê? Se abriram. Você está entendendo, igreja? Se os seus olhos hoje se abrir e você vê Jesus caminhando contigo, a sua vida vai mudar de uma maneira extraordinária. Diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Eu já vou orar. Olha o que diz aí no finalzinho da palavra. O finalzinho diz assim no versículo, lá no versículo 33. Aliás, o versículo 33 fala assim, ó: e na mesma hora, levando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor fez o quê? Ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha aqueles dois lá, ó. Então os dois, lembra os dois? Aqueles dois contaram que lhe aconteceu no caminho e como foram para eles reconhecidos no partir do que? Quer dizer, eles viram que a igreja, eles tiveram encontro